e um olá. Tivemos reunidos ontem, como é costume, todos os sábados, e continuamos juntos, percebendo qual é a vontade de Deus para estes tempos estranhos que nós estamos a viver, não é? E continuamos lá na Missão de Lisboa Antiga, não só juntos ao sábado, num grupo pequenito, cerca de 20 pessoas, contando com as crianças, para além de, obviamente, toda a interação que temos ao longo da semana em apoio ao bairro e às pessoas que lá vivem. Por que é que eu estou a falar desta missão? Bem, porque em parte vamos começar com um pormenor. E podemos abrir já as nossas Bíblias, antes de eu vos contar esse pormenor, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 13 a 17. Aliás, eu estou com 2 microfones, não é? Não vale a pena. Aí o pessoal da Regi já poderia ter feito algum sinal. É verdade que a minha voz hoje não está muito boa, mas também não é preciso tanto. Está bom agora? Está ótimo. Então, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 13 a 17. E então, nós vamos ler o seguinte texto. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Repito, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, diz Jesus, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chame servos, porque o servo não sabe o que faz, o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E terminando aqui esta análise no versículo 17, esta mensagem, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Podemos terminar aqui. Senhor Jesus Cristo, nós estamos sempre dependentes do Teu Espírito Santo. E da mesma forma como enviamos em louvor cada uma daquelas palavras que acabámos de cantar, nós agora queremos receber as Tuas palavras. Ajuda-nos, Senhor, a focar-nos naquilo que Tu, Jesus Cristo, disseste aos Teus discípulos há 2000 anos. Faz com que estas palavras se enraizem em nós e sejam a razão, o início do fruto a que elas vão dar origem, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra e obrigado pelo Teu Espírito Santo que trabalha nas nossas vidas. Amém. No local onde nós estamos, lá na missão, há uma zona chamada Campo Mártires da Pátria. Os mais antigos conhecem por Campo de Santana, ou de Santana, mas ali no final do século XIX o nome foi mudado para Campo Mártires da Pátria. Quem são estes mártires da pátria? Quem ouve esta expressão pela primeira vez e passa por aquela zona da cidade, que fica na colina entre a Avenida da Liberdade e a Avenida Almirante Reis, às vezes pode pensar que se trata, enfim, de mais uma referência à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, enfim, aos soldados que deram sua vida por... Mas não tem nada a ver com isso. E faz exatamente 200 anos que Portugal estava a passar por um dos períodos mais conturbados da sua história. E que daria início, como aliás já uma vez vos disse aqui, daria início à independência do Brasil. Então, de facto, aquela zona onde nós estamos está muito ligada a esta situação. Falo do quê? Falo de há 200 anos o rei Dom João VI regressou a Portugal obrigado. Ele estava no Brasil, depois das invasões napoleónicas, ele e a corte foram todas para o Brasil, e Portugal foi transformado no quê? Portugal foi transformado numa espécie de província, já não era a metrópole,
As cortes portuguesas estavam a querer transformar o Brasil na metrópole do Império Português, mas os portugueses aqui não acharam muita piada a isso. Não acharam muita piada. Para além disso, depois de termos corrido com os franceses daqui, coitados, mas enfim, estavam sob ordens do general Napoleão, como vocês sabem. Os ingleses continuaram cá, liderados pelo general Beresford, e na prática, o território português transformou-se num protetorado britânico. Era isso que estava a acontecer. Portanto, os portugueses já não eram mais metrópole e tinham-se tornado um protetorado britânico. A economia estava péssima, havia falta de trabalho, havia fome, e os ideais republicanos contra a monarquia estavam em força por toda a Europa devido às invasões napoleónicas, não é? Que tinham espalhado esse ideal de contrário ao rei, à rainha, ventos de mudança estavam a aparecer. Então, há 200 anos que o rei é obrigado a vir do Brasil. Porquê? Porque a Revolução Liberal do Porto tinha ocorrido anos antes. E, portanto, agora queriam os portugueses obrigar o rei, Dom João VI, a assinar uma Constituição. E o início de um Parlamento e o início de uma monarquia constitucional. Agora já não somos monarquia, agora somos república, depois da Revolução de 1910, mas foi um período de transição. Foi o início de uma espécie de monarquia constitucional, que não teve muito tempo de duração aqui em Portugal. Agora, o que é que isto tem a ver com os mártires da pátria? Bem, é que antes desta Revolução de 1820, em 1817, houve uma tentativa de Revolução Liberal que muito mal sucedida, e que originou que 11 pessoas fossem enforcadas ali, naquela zona, onde é atualmente o campo Mártires da Pátria, por causa de uma Revolução Liberal muito mal sucedida. Foram estas 11 pessoas, também um suposto cabecilha, o general Gomes Freire de Andrade, provavelmente até nem estava muito envolvido, só que ele era sempre... Ele andava sempre do lado errado das coisas e era muito indisciplinado, então acharam que ele estava à frente daquilo e também o mataram. Aquilo foi um caso raríssimo na história portuguesa, porque nunca tinha havido uma mensagem política tão forte. Por respeito das crianças que estão aqui, eu não vou contar toda a história, direi apenas que vou só falar que eles foram enforcados, mas não vou dizer o que é que eles fizeram a seguir ao enforcamento. Pesquisem na internet. Foi um caso, de facto... no fundo, o general Beresford quis dar uma mensagem a todo o país. E então foi um caso, assim, muito maquiavélico que eles fizeram a seguir. Pesquisem sobre isso. Campo Mártires da Pátria. Mártires é uma palavra que vem do vocabulário cristão, não é? De testemunha, daquele que dá a vida por. Aqueles 11 amigos do general Gomes Freire de Almeida, de Andrade, desculpem, deram a sua vida por algo maior do que eles. Eles consideraram que, para além das suas vidas, havia algo mais importante, que era, no fundo, a partir de uma mudança de sistema político, acabar com a monarquia e trazer um sistema que fosse mais justo para as pessoas, e que isto valia mesmo a pena para morrer por, não é? Valia a pena morrer por isto. É curioso, porque esta é exatamente parte da história de Deus por nós. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, também morre por nós. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, considera que há algo pelo qual a vida merece ser sacrificada. Mas há aqui uma grande diferença. E sem querer desprestigiar ou minorizar a vida daquelas 11 pessoas que morreram enforcadas no Campo Mártires da Pátria, há de facto uma ligeira diferença, se não gigante, entre morrer por ideais ou, como diz o texto bíblico, dar a vida por pessoas. Há uma ligeira diferença.
E eu gostava de enfatizar essa diferença, antes de perceber as consequências práticas que isto tem para a nossa vida enquanto seguidores de Jesus, enquanto discípulos de Jesus. O ideal é sempre perfeito. O ideal, não é? Às vezes nós temos ideais sobre a sociedade, sobre o mundo, às vezes até sobre a nossa família e sobre nós próprios, e o nosso ideal é sempre perfeito. Por muito que seja difícil dar a vida por ideal, o ideal é algo que, de certa forma, nunca nos deixa mal, nunca nos trai. Na nossa mente nós conseguimos formar e ter ideia sobre qual seria a melhor forma de governo do nosso mundo, da nossa sociedade, de nós próprios. Às vezes é dito que, com piada, quando alguns biógrafos de sociólogos dizem que muitos dos sociólogos que nos têm acompanhado têm essa predisposição de considerar e de achar que conseguem saber qual é a melhor forma para resolver os problemas da nossa sociedade. Mas se de repente lhes for dado a estes mesmos homens o objetivo de resolver o problema do vizinho do lado, eles não sabem o que fazer. Não é? Ou seja, os ideais têm esta coisa. Os ideais não nos podem negar, os ideais não têm uma opinião contrária à nossa. As pessoas são mais complicadas do que isso. Morrer por pessoas é um bocadinho diferente. Porque a pessoa, de facto, as pessoas não são exatamente aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. As pessoas têm problemas. As pessoas raramente correspondem ao ideal, à ideia que nós temos delas. Não é? As pessoas trazem aos seus ombros uma carga enorme de más decisões ao longo da vida. As pessoas podem, como vos disse há bocado, podem ter uma opinião contrária à nossa. As pessoas são um bocadinho, não é, mais chatas. Os ideais não. Não é? Os ideais não. E voltando ao texto, Jesus Cristo diz que não há ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Não é morrer por ideais, é morrer por pessoas. Deus morreu por pessoas. Jesus Cristo morreu por pessoas. Jesus Cristo foi crucificado na cruz por pessoas. Jesus Cristo deixou-se crucificar na cruz por nós. Nós não somos um ideal. Nós somos pessoas de carne e osso. Quando nós aparecemos, não é, na vida, enquanto bebés, nós vemos isto tudo. O bebé não faz a mínima ideia que está aqui a fazer. A primeira coisa que faz é chorar, de facto. É adequado diante da experiência do nascimento. Chegamos a crianças, tentamos nos adaptar. O que a criança mais faz é tentar perceber como é que é o mundo para se encaixar. Depois, quando já estamos mais ou menos encaixados, chegamos à adolescência, o nosso corpo muda e ficamos completamente baralhados, já não sabemos quem nós somos. Estamos à procura de uma nova identidade. Já não nos identificamos à nossa família, porque faz parte da nossa evolução natural, do nosso processo de crescimento. E ficamos novamente baralhados. De repente chegamos a uma certa idade, pessoas têm filhos, casam-se e de repente vê-se na responsabilidade de educar filhos, como se ainda se percebessem quem são. Mas tem que, de alguma forma, dar a entender isso aos filhos, porque os filhos precisam de alguma orientação. Não é? Tem que, de alguma forma, dizer aos filhos: não, eu sei muito bem do que é que tudo isto se trata, não é? Nós damos a entender isso aos filhos, têm que ser educados, mas na verdade as pessoas ainda não entenderam muito bem e de repente os filhos já casaram, as pessoas ficam sozinhas e sem saber e, às vezes, muitas vezes, sem perceber o que é que, desculpa a expressão, o que é que eu raio estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Este ato de Jesus Cristo ter morrido por nós pode ser fundacional na consciência de quem nós somos. O amor tem destas coisas. O amor tem uma capacidade de nos dar âncora. O amor tem uma capacidade de nos dar casa, lar. O amor tem uma capacidade tal de nos atribuir uma identidade. Não é por acaso que aquelas 11 pessoas foram capazes de se sacrificar em nome de um ideal. Porque
de alguma forma, nós percebemos que há coisas maiores do que nós. Mas quando nós começamos a tomar consciência que o Deus Criador de todo o universo, que é o algo maior do que o qual nada pode existir, Deus, esse mesmo Deus, achou que nós fôssemos dignos de sofrer esse sacrifício da parte dele, da parte de Jesus Cristo. Isto é incrível. Isto é incrível. Eu sei o que sou porque eu sou amado. Eu sei o que sou porque eu sou amado. Boa parte dos psicanalistas, mas começando com o pai deles, o Freud, consideravam que as pessoas, para conseguirem ter uma vida mais ou menos digna, florescente, com sentido, tinham que ter duas coisas na vida. Uma delas era trabalho. Freud considerava que o trabalho era fundamental. E vocês sabem qual era a segunda? Amor. Amor. O amor tem esta capacidade, de facto. Não é só a Bíblia que apresenta isso. E Jesus Cristo, voltando então, não há maior amor do que este, dar a vida pelos nossos amigos. Foi isso que Deus fez por nós. Quem são os amigos de Deus? Os amigos de Deus são aqueles que fazem o que Ele diz. E claro, agora aqui começa uma parte desta noção que se calhar nós já não gostamos de ouvir tanto. Quem são os amigos de Deus? Os amigos de Deus, quem são os amigos de Jesus? Os amigos de Jesus são aqueles que, do fundo do seu coração, querem segui-lo. No meio dos trambolhões da nossa vida, querem segui-lo. E quando nós seguimos Jesus e começamos a sentir este amor, nós percebemos que, de facto, não interessa as dificuldades pelas quais eu estou a passar na vida, não interessa as dificuldades pelas quais... Não interessa, às vezes, o espanto através que me atinge, o espanto do mal, não é? Às vezes há aqueles momentos em que o mal à nossa volta é de tal ordem que eu fico aterrado, no sentido de penso, como é que é possível isto? Como é que é possível isto? Mas no meio desta situação, eu sei que sou amado. Eu sei que sou amado. Eu sei que sou amado por algo muito maior do que eu. Eu sou amado. Nós às vezes temos experiências deste amor. Há bocado eu falei dos filhos. Quando os pais, não é? Quando se é pai, mãe, experimentamos um bocadinho do que é este amor. Um amor incondicional. Aparece ali um ser que de repente em relação ao qual nós queremos fazer tudo. Até disposto a entregar a nossa vida por. Nós experimentamos um bocadinho, não é? E este amor transforma-nos. Este amor novamente dá-nos foco na vida. Não é por acaso que muitas pessoas estão dispostas a sacrificar tudo pelos filhos. Porque os filhos, de certa forma, dão foco, dão identidade à vida dos pais. Às vezes nós experimentamos este amor por outra pessoa que nos olha e diz eu amo-te. E por isso é que também estamos dispostos a fazer tantas loucuras por alguém que nos diz eu amo-te. Porque ao sentir esse amor nós sentimos que estamos vivos, sentimos que temos sentido, sentimos que estamos aqui por causa de alguma coisa. O amor, de facto, dá-nos isso. Mas agora, pensem no amor de Deus por nós. Eu quando acordo, em alguns meses, não sempre, mas em alguns momentos, eu começo a pensar que eu sou amado, independentemente do que aconteça ao longo do dia, independentemente do que tenha acontecido no dia anterior, eu sou amado. Eu sou amado. E parece que esse amor é suficiente para me dar tudo aquilo que eu preciso. Tudo aquilo que eu preciso. Vivemos uma situação pandémica onde experimentámos a solidão, talvez no nível mais alto da nossa história. A solidão é uma coisa terrível. Coisa terrível. Mas o amor de Deus, porque Ele é Deus, alcança-te onde quer que tu estejas. O amor de Deus alcança-me onde quer que eu esteja, não só no local, como na circunstância, como na situação. Ele alcança-nos, porque Ele é Deus. Ele morreu por nós. No meio das nossas incertezas, dificuldades, no meio dos nossos estados de alma mais depressivos, lembremo-nos que nós somos amados. Nós somos amados.
É curioso, vamos voltar a ver o versículo. Agora aqui, o versículo 16. Jesus Cristo diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. É curioso porque este amor de Jesus Cristo não está dependente de uma performance. Não está. Eu às vezes tenho aqui algumas dificuldades quando, por exemplo, entre marido e mulher, as pessoas dizem assim: eu amo muito o meu marido, ou eu amo muito a minha mulher porque ele é isto, é aquilo e é aquilo outro. Eu, quando ouço isso, eu fico assim um bocadinho de pé atrás. Porque a minha pergunta é: então se a pessoa deixar de ser isso, o amor desaparece. Só que as pessoas mudam. Não é? Em qualquer espécie de amor, talvez tirando o amor entre pais e filhos, parece que a pessoa está sempre ali a fazer uma performance. Tem que estar à altura do amor. Jesus Cristo não está a dizer isso. Jesus Cristo está a dizer: Ele nos escolheu. Não tem a ver com a nossa performance. Não tem a ver com o facto de eu ter sido tão bom que mereci o amor de Jesus. Não. Foi Ele que nos escolheu. Ele não está à espera que nós atinjamos certo nível para nos amar. Ele já nos ama. Ele está à espera que sigamos o caminho. Ele está à espera que no momento em que Ele nos diz: é por aqui, nós possamos segui-lo. Claro que Ele está à espera disso. Porque nós lemos ali no versículo anterior, quando Ele diz que quem é que é o meu amigo? Aquele que faz aquilo que eu digo. Esses são os meus amigos. Mas foi Ele que nos escolheu. Ele não está à espera de um certo... não é? Às vezes nós temos esta ideia muito errada de que nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, quando finalmente nós já estamos mesmo bem, nós estamos mesmo no ponto da santidade. Não é? Eu costumo dizer que isso é o maior engano de Satanás. É achar que nós só podemos falar com Deus quando finalmente atingimos um certo grau de santidade. Eu diria que quando nós damos os salmos de Davi, nós percebemos que é quando Davi às vezes faz os maiores disparates, ele entrega-se de repente a Deus em oração. Não é? Porque Deus não está à espera de um certo nível para nos poder amar. Ele já nos ama. Ele já nos ama. Este é um amor incrível. Este é um amor incrível. Quem são vocês? Quem sou eu? Eu posso ser muitas coisas, vocês podem ser muitas coisas, mas eu sei de uma coisa: eu sou amado. Eu sou amado. Isto é transformador. Por este amor, Jesus Cristo diz o seguinte, que no momento em que Ele nos escolhe para nos amar desta maneira, Ele diz que Ele escolhe-nos para nós irmos e darmos fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai nos conceda tudo aquilo que nós pedirmos em nome dEle. Reparem, de facto nós percebemos que quando nós somos amados, nós conseguimos ter uma tal perspectiva da vida que aquilo que começamos a fazer neste mundo dá fruto e vai permanecer. Isto é, aquilo que nós começamos a fazer tem sentido nesta vida. Tem sentido. Tem sentido. O amor tem esta capacidade. O amor dá-nos isto. Começamos a ficar de tal modo motivados que quando nós arregaçamos as nossas mangas para fazer qualquer coisa, aquilo que nós vamos fazer vai mesmo dar fruto. Vai mesmo dar fruto. Vai permanecer, vai trazer mais amor a este mundo. Claro. Bem, eu ia já passar para o último, mas posso fazê-lo. Como diz o versículo 17, este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. No fundo, se vocês lerem todos os evangelhos, claro que temos que nos recordar que, ao contrário da nossa cultura, os evangelhos não nos colocam no centro do mundo. Nós não somos o centro do mundo para Jesus. Eu, Manuel, eu não sou o centro do mundo. Cada um de vocês não é o centro do mundo para Deus. Portanto, se Deus nos dá este amor, não é para nós ficarmos à sombra da bananeira, não é? E ficar ali, e agora no verão apetece, não é? Ficar a beber qualquer coisita à beira de uma praia, não é? Mas não é por causa disso que Deus nos ama. Deus ama-nos porque quer, mas também nos ama para nos dar uma missão. Para dar fruto, para nos dar uma missão. E essa missão final pode ser resumida pelo versículo 17, que é reproduzir esse amor. Amem-se uns aos outros. Da mesma forma como Deus nos ama, nós somos chamados também a amar os outros. Amar o quê? Amar ideais? Como os tais 11 que foram enforcados no Campo Mártires da Pátria? Não. E isso que torna as coisas tão complicadas. Porque amar pessoas dá trabalho. Amar pessoas pode ser complicado. Amar pessoas, enfim, pode ser algo desordenado, não é?
Nós somos assim cá dentro. Nós somos assim cá dentro. Mas quando nós percebemos que somos amados, quando nós vivemos por esse amor, de repente começa a nascer em cada um de nós uma capacidade, que não é nossa, é dada pelo Espírito, de também conseguirmos ir ter com as outras pessoas e tentarmos amar os outros assim como Deus nos ama a nós. No fundo é como Jesus Cristo diz na oração que ensinou aos discípulos, não é? Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a mesma relação de reciprocidade. Aquilo que Deus faz connosco, Deus dá-nos a missão de fazer com os outros. Sempre, 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 sempre. Terminando. Quando nós somos amados desta forma, quando nós sentimos este amor, quando nós percebemos o que este amor é, independentemente das situações que nós vamos ter de enfrentar no futuro, há algo que não vai desaparecer, que é o facto de tu e eu sermos amados. Tu e eu já somos amados. Independentemente das coisas que vamos fazer, das coisas que já fizemos. Tu e eu, nós somos amados. Será que é preciso mais qualquer coisa na nossa identidade para percebermos que temos sentido nesta vida? Eu sinceramente acho que não. A grande dificuldade que nós temos é olhar de frente este amor de Jesus Cristo e deixarmos que este amor entranhe em nós. Essa é que é a nossa grande dificuldade. Porque nós estamos completamente distraídos com aquilo que a nossa cultura nos diz que nós devemos ter para termos valor. Para nos sentirmos que estamos aqui por causa de alguma coisa. Vocês sabem que quando um filho sente verdadeiramente o amor dos pais, e não estou a dizer que isto acontece sempre, às vezes não acontece, mas quando isto acontece, quando um filho sente verdadeiramente o amor dos pais, nós olhamos para as crianças. A criança não é que... Claro que fica triste se não fizer aquela brincadeira e pode fazer uma birra porque faz outra brincadeira, porque não faz aquela outra que ela queria, ou porque não vai para o parque, ou não tem aquele brinquedo, etc, etc, etc. Mas nós vemos as crianças a ficarem simplesmente satisfeitas por saberem que são amadas pelos seus pais. E aquele amor dos pais, de facto, é suficiente para elas. Nós já vimos isto. Vocês nunca viram isto? Eu já vi isto. Em algumas crianças. O amor dos pais é suficiente para elas. Deus, o Criador de todas as coisas, ama-nos. O nosso Pai Celestial ama-nos. Temos nós conseguido perceber que esse amor é suficiente para nós ou não? Ele é suficiente. Ele é suficiente. Acima de qualquer circunstância pelo qual vocês estão a passar. Vamos orar? Senhor Jesus, há duas coisas que eu te quero pedir neste momento. A primeira é que nós tomemos consciência deste amor. Senhor Jesus, manifesta o teu amor da forma como cada um de nós aqui possa senti-lo. Nós somos pessoas muito diferentes, vivemos circunstâncias diferentes, mas o teu amor é igual. O teu amor é o mesmo. O teu amor não desaparece. O teu amor não adormece. O teu amor é o mesmo. O teu amor levou-te à cruz, Senhor Jesus. O teu amor levou-te à cruz. Tu deste a tua vida por aqueles a quem chamavas de amigos. Nós, de facto, já não somos os teus servos. Tu queres entrar em relação connosco. Tu queres entrar em relação connosco. Tu queres nos explicar o porquê de nos orientares da forma como orientas, Senhor. Dá-nos a força para te seguir. Dá-nos a força para identificar as tuas pegadas e seguir por esse trilho. Senhor Jesus, é isso que eu te peço. E sentindo o teu amor. Da mesma forma, meu Pai, ajuda-nos a compreender que, de facto, pessoas são sempre mais complicadas, nós somos complicados. E que amar pessoas é tão mais difícil do que amar ideias. Senhor Jesus, livra-nos do pecado de ficarmos satisfeitos apenas com amar ideias. Ajuda-nos a amar pessoas. Livra-nos dessas idolatrias do nosso coração. Senhor Jesus, dá-nos essa capacidade de ultrapassarmos os defeitos de cada um
e apenas conseguirmos olhar para o outro da forma como tu nos olhas a todos nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor, Senhor Jesus. Que consigamos viver satisfeitos pelo teu amor. Amém.